Vamos abrir em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Os irmãos encontraram? Hebreus capítulo 6, versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler duas ou três vezes esse texto, irmãos, para que a gente possa perceber bem do que o apóstolo aqui está falando. Provavelmente, muitos acreditam ter sido o apóstolo Paulo que escreveu essa epístola aos Hebreus, mas o autor é, na realidade, desconhecido. Mas é uma das epístolas mais preciosas, ricas, inspiradas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Hebreus capítulo 6, versículo 11 diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Mais uma vez. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Por exemplo, quem, irmãos? Abraão. Ele vai falar de Abraão, imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Abraão. Então ele está falando de um desejo pastoral, dizendo assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando que vocês, meus irmãos, família querida, igreja amada, continuem cada um de vós mostrando a mesma diligência, a mesma energia, o mesmo empenho, a mesma disposição de alma, a mesma prontidão, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Quer dizer, se nós perdermos essa diligência, irmãos, se nós perdermos esse empenho, se perdermos essa disposição de alma do começo, de repente nós podemos perder a nossa salvação. Aqui está escrito: para a plena certeza da esperança. O que vocês esperam? Nós esperamos a salvação das nossas almas, esperamos o cumprimento da promessa de Deus para as nossas vidas. E aí diz: para que não vos torneis indolentes. Para que não vos torneis o que, irmãos? Indolentes. O que significa essa palavra? Essa palavra indolente é preguiçoso. O original grego koiné, ele traz notros, que é a palavra indolente do original do grego, notros, de um derivado que significa lento. Para que não vos torneis lentos, significa lento, moroso, preguiçoso, indolente, lânguido. Diga para o irmão que está aí do seu lado: não seja lânguido, irmão. Amém? Para que não vos torneis indolentes. Então quero voltar um pouquinho, irmãos. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo ânimo, o mesmo empenho, a mesma motivação de alma do começo, para que vocês tenham certeza da esperança, para que não vos torneis, na continuação da caminhada de vocês, preguiçosos, lânguidos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade. Pelo que, irmãos? Pela fé e pela longanimidade. O que é essa palavra? Significa ânimo longo,
longânimo, longanimidade, olhando e imitando a fé daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Aí ele fala de Abraão, mostrando, um exemplo. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Vejam, irmãos, Deus fez uma promessa, e a promessa que Deus faz a nós, a cada um de nós, pela sua palavra, ou pelo Espírito Santo falando diretamente conosco, essa palavra, essa promessa vai se cumprir. As promessas de Deus são imutáveis e se cumprem nas nossas vidas, mas para que nós alcancemos essa esperança, nós precisamos nos manter com o mesmo ânimo, com a mesma fé, com a mesma disposição de alma do começo, para que isso não falhe, para que a gente venha alcançar a promessa. E aí ele traz esse exemplo de Abraão, dizendo que Abraão alcançou a promessa. Por quê? Porque ele foi perseverante, porque ele foi paciente, aleluia, e ele alcançou a promessa. Se Abraão não tivesse se mantido fiel na sua vida, irmãos, com a mesma vontade, com a mesma solicitude, com o mesmo ânimo, com a mesma diligência do início, ele não alcançaria as promessas. Porque a questão não é saber se Deus demora ou não demora, ou sobre a fidelidade de Deus, porque a palavra de Deus diz que, na verdade, Deus não tarda em cumprir a sua promessa, ainda que muitos de nós a tenhamos por tardia, e Deus é fiel, e Deus cumpre tudo o que prometeu. Mas a questão é a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa paciência para seguirmos ao Senhor, até que a sua promessa se cumpra nas nossas vidas. Como que você vai ter paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus em sua vida, quando na realidade você já deixou de confiar nele? Nesse momento nós nos tornamos pessoas que não são tão boas assim, porque dizemos que confiamos em Deus, mas no fundo não confiamos na realidade em Deus. Dizemos que confiamos, mas na verdade não confiamos. Na verdade, já achamos que Deus não vai fazer, não vai cumprir aquilo que prometeu. E isso acontece quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e paramos de prestar atenção em Deus, como nós ouvimos no culto passado. Que o povo de Deus, em certo momento, tirou os olhos do Senhor e pararam de prestar atenção no Senhor. E por que tiraram os olhos do Senhor? Porque pararam de prestar atenção no Senhor e na sua palavra, não tinham fé. Porque a fé vem de ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E porque eles não tinham fé, então eles começaram a buscar o Egito, começaram a voltar para o Egito, começaram a buscar soluções humanas da cabeça deles, do jeito deles, para resolver os problemas, começaram a tentar ajudar a Deus. Mas Deus não precisa de ajuda, irmãos, exceto aquilo que Ele já pediu para nós, que Ele já nos deu ordem, da maneira como Ele quer que nós venhamos nos posicionar, da maneira como Ele quer que nós venhamos nos manter, da maneira como Ele quer que nós venhamos agir, e de onde Ele quer que nós venhamos nos santificar, santificarmos as nossas vidas. É como quando a gente vai baixar um vídeo, ou um arquivo lá no WhatsApp, e fica aquele negócio assim, aquela rodinha, carregando. E aí dá 3 segundos, a pessoa olha, isso aqui não está funcionando. Não é que está funcionando, é 3 segundos. Tem que esperar carregar. E as pessoas são assim hoje, irmãos. Os jovens são assim hoje. E nós precisamos, como pais, ajudar a ensinar os nossos jovens a esperarem o tempo das coisas nas vidas deles. Há jovens, crianças, pré-adolescentes que querem vir para os acampamentos, aliás, crianças pré-adolescentes que querem ir nos acampamentos dos jovens, não é para a idade ainda, não pode ser precoce, não pode estar em ambientes que não são ambientes para você.
Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus para as nossas vidas e as coisas de Deus para as nossas vidas. Há pessoas que dizem assim hoje em dia, irmãos: quero ter um filho, mas quero para amanhã. Quanto que demora para ter um filho? Demora 9 meses. Não, então não vai dar. 9 meses? Irmão, você ficou 9 meses ali dentro, irmão. 9 meses dentro ali da barriga, irmão. O que você acha, irmão? Tem que esperar, tem que ter paciência, tem que perseverar, tem que esperar o tempo de Deus e não pode desanimar, meu irmão. Não pode desanimar. O apóstolo Paulo, ele fala sobre os esportes, muito sobre os esportes, a gente já tem falado isso aqui na igreja e trazido esse conteúdo para os irmãos. E como ilustração, irmãos, na Liga de Futebol, por exemplo, da Espanha, tem 20 equipes na divisão principal, eu acho que é mais ou menos assim, pelo que eu dei uma pesquisada, 38 equipes ao todo, 20 equipes estão na divisão principal. Dentre essas 28 equipes da divisão principal que vão disputar o campeonato nacional, quatro desses, os melhores times, vão disputar o Champions. 7 de todos esses 20 vão disputar o campeonato europeu. E aí todos eles vão disputar o campeonato nacional. Fora isso, ainda tem aqueles atletas, como lá, né, irmãos? Muitos atletas são de outros países, ainda tem as seleções que chamam, e eles precisam estar viajando para servir nas suas seleções, e tudo isso. Para estar nesse nível ali dos Champions, dos 4, dos 7, irmãos, tem que ter um nível muito alto, tem que treinar muito mais do que os outros, e eles viajam e jogam, e às vezes eles ficam mais vulneráveis, mais suscetíveis até mesmo a lesões. O nível que eles estão requer um trabalho muito mais aplicado, com muito mais ânimo, com muito mais dedicação, mas o salário que eles ganham, a recompensa que eles ganham, também é muito maior, porque aquilo é exigido deles. Aí eu pergunto para os irmãos, de repente, um time de futebol está lá, numa situação já do meio do campeonato para frente, e eles estão numa situação que eles sabem que eles não vão mais ganhar, eles não vão mais se classificar bem, mas eles também não vão ser rebaixados, não tem mais perigo de rebaixamento, podemos perder todas as partidas que não tem mais perigo de rebaixamento. E aí, irmãos, vamos jogar só por jogar? Ou vamos continuar nos esforçando, dando tudo de nós, fazendo o melhor que nós podemos fazer? Como que é, irmãos? Vocês acham que os técnicos deixam os caras jogar assim? Não, agora está tudo, tem mais jeito, rebaixado não vamos ser, subir para cima também não vamos ser, então vamos levar. Vocês acham que é assim que eles fazem, irmãos? Não, irmãos, porque tem muita coisa envolvida, tem patrocinadores, tem futuras contratações, tem futuras oportunidades, e eles precisam se sair bem no campeonato, eles precisam dar o melhor de si, se eles quiserem subir na carreira, se eles quiserem melhorar. Tem uma torcida que está olhando para eles, que está acompanhando jogo a jogo, então eles precisam fazer o melhor que eles podem. Mas aí tem uma outra circunstância, que é também o que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje, porque aqui nós vemos, irmãos, no ensinamento bíblico, uma dupla motivação. A primeira motivação é a motivação pela vitória. Se esforcem pelo prêmio, pela soberana vocação, lutem, combatam o bom combate, façam o melhor que vocês puderem fazer. Para quê? Pelo prêmio, para serem campeões, para vencerem, para competirem, para fazerem o que é para ser feito. E qual é a outra motivação? A outra motivação é não ser rebaixado. Não, nós temos que dar tudo de nós aí, senão nós vamos entrar na zona de rebaixamento e a coisa vai ser pior. Então nada é tão ruim que não possa piorar, amém, irmãos? E a gente vê essas duas motivações aqui, irmãos. O que está te impulsionando? Eu quero ser gerente, eu quero ser um dos acionistas da empresa, eu quero trabalhar, eu quero o prêmio, eu quero a recompensa. Ou não, eu vou trabalhar agora, vou ter que começar a trabalhar, porque senão eu vou ser rebaixado, porque senão eu vou ser excluído, vou ser mandado embora.
Qual que é a tua situação? Qual que é a tua condição? Qual que é a tua motivação? Uma motivação dessa ou uma motivação mais medíocre dessa? Não, agora eu vou ter que começar a trabalhar, porque o pessoal já está de olho em mim. Daqui a pouco eu vou ser mandado embora, vou ser despedido. Ou você quer estar bem fisicamente e buscando uma melhoria física, buscando força para você, saúde para você, ou você vai ter a outra motivação. Vai lá no médico, o médico faz os exames e diz assim: olha, meu amigo, se você não começar agora a melhorar a tua alimentação e fazer uma dieta, você vai morrer. Está tudo entupido aí. Qual é a motivação, irmãos? As duas motivações estão aqui, as duas motivações são bíblicas. Jesus veio para nos motivar a que nós aprendamos a viver a vida. Mas se nós temos uma só vida, como a Bíblia diz, que ao homem é dado viver uma só vez, após isso segue-se o juízo, e nós não aprendermos a viver nessa uma vida, irmãos, seria melhor não termos nascido na realidade. E aí algumas pessoas podem dizer: será que a excelência é uma exigência vã? Ou é uma exigência bíblica, legítima, abençoada, requerida por Deus? O que você realmente crê, irmãos? Que os campeões não se esforçam? Eles não se esforçam? Eles são campeões assim, têm um talento super avançado, e aí eles se tornam campeões. Eles não se esforçam, é isso que você crê? O que Deus requer de nós, irmãos? A Bíblia diz, irmãos: tudo que vocês fizerem, por palavras ou por obras, façam para a glória do Senhor. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer com excelência, por palavras. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra torta, nenhuma palavra que estraga, que ofende, que machuca, nenhuma palavra mentirosa. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica aqueles que te ouvem, para que produza vida e edificação. Tudo que você fizer, tudo que você falar, só fale, só faça, se for com excelência, se for para a glória de Deus. E aí, irmãos, tem uma ilustração que está um pouco batida, mas é muito boa, e eu quero usar essa ilustração nessa noite. Eu não sei se foi no Real Madrid ou no Barcelona, mas o diretor do clube chegava de manhã cedo e tocava no capô dos carros, para ver quem que tinha chegado por primeiro. E ele ia tocando quente, quente, quente. Quando ele tocava no capô do carro do Cristiano Ronaldo, gelado. O cara tinha chegado mais cedo. O cara tinha chegado primeiro. E no final do dia, depois do treino, o diretor ia no estacionamento, todos os carros não estavam mais. E o do Cristiano Ronaldo estava lá. Ele: ué, o que o cara está fazendo aí? Chegava lá, o cara estava sozinho, treinando falta, treinando cobrança, treinando pênalti, se alongando. E aí você pergunta: mas pastor, a gente tem que ser competitivo. Tem que ser competitivo, irmãos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu vou ler o texto aqui mais à frente. Nós temos que ser competitivos. Nós temos que buscar a vitória. Sim, nós, homens e mulheres de Deus, temos que buscar a vitória. O Senhor nos fala sobre isso. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono. Ao que vencer, farei dele uma coluna no meu santuário. Deus quer que nós sejamos vencedores. Mas com quem que eu vou competir, pastor, na minha vida cristã? Com você mesmo, irmão. Tudo na vida do crente, tudo na vida do servo de Deus, que é mordomo do Senhor, porque nada é dele, tudo é do seu Senhor. Tudo na vida do crente tem que melhorar. O seu casamento tem que melhorar. O seu trabalho, o seu profissionalismo tem que melhorar. As suas finanças têm que melhorar, tem que crescer, tem que melhorar. Tudo na vida do crente tem que melhorar, irmãos. Aqui na igreja, por exemplo, nós fazemos um teste
de instrumentos com um professor de música, com um maestro, teste vocal para quem quer cantar, teste de instrumento para quem quer tocar. E aí o pessoal faz o teste aqui, porque o pessoal já tem que saber cantar para começar a cantar no louvor da igreja. Tem que saber dobrar, tem que saber fazer terça, tem que ter afinação boa. Mas aí o pessoal vai lá, se esforça, estuda, aí passa no teste e vem para o louvor. Aí quando chega no louvor, para de estudar. Não, porque agora eu já tenho o título, agora eu já consegui. E muitas vezes é assim também na nossa profissão, na nossa vida, em tudo, na nossa vida espiritual, por exemplo, irmãos. Agora eu já me formei, já tenho o título, já passei no concurso. Aí a pessoa entra ali e folga. Agora já estou dentro, agora está tranquilo. Aí ela vai levando com a barriga. Meus irmãos, uma professora deu um elogio para um aluno no final do ano. E ela disse assim para o aluninho: fulano, quero te parabenizar, porque você, aqui no último bimestre, não precisava mais estudar, você podia tirar 0 em todas as notas que você já estava passado, mas você manteve o mesmo nível de estudo até o fim, você manteve o mesmo ânimo, a mesma energia, a mesma solicitude, até o fim, por isso eu quero te parabenizar. Quantas pessoas, irmãos, dizem para os filhos assim: não, você já está passado, filho, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, já está passado. Irmãos, ele está competindo com ele mesmo, ele está desenvolvendo a sua vida de estudo, para que no futuro ele possa passar num concurso, para que no futuro ele possa ser bem-aventurado, ainda que nesse momento ele não vá ocupar na prática aqueles conteúdos que ele está estudando na escola secular. Mas ele precisa se desenvolver como pessoa, ele precisa não ser preguiçoso, e muitas vezes nós pais ensinamos nossos filhos a serem preguiçosos, irmãos, e às vezes as pessoas se esquecem de pensar nas coisas. Eu vejo, por exemplo, nas conferências de homens de Deus, homens crentes, que eu participo, e aí às vezes as pessoas perguntam: vocês creem que os homens de Deus devem viver bem? Todo mundo, eu creio. Isso não é uma verdade bíblica, irmãos, porque não é pelo fato de você ter um título de crente ou um título de homem de Deus que você deve viver bem. Todo mundo diz amém, mas na realidade eu creio que devem viver bem aqueles que trabalham bem, porque nós colhemos aquilo que nós plantamos. Você pode até ter um título, uma formação, ou ter até mesmo um chamado da parte de Deus, isso não significa que você irá bem, só significa que você tem algo, mas você precisa viver para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então Paulo está falando de ser competitivo, todos correm, um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis, diz ele aqui. Corram, irmãos, de tal maneira que vocês alcancem. Todos que vão trabalhar lá, irmãos, eles estão correndo para alcançar. Quem vai estudar lá na escola está correndo para alcançar. Um vai levar o prêmio, irmão, um chega em primeiro lugar. Então estude, se prepare, se modele como aquele que vai alcançar o prêmio, como aquele que vai ganhar a corrida. Pode perceber, irmãos, que o apóstolo Paulo não é da ideia de que o que vale é participar. Filho, perdeu a corrida, o que vale é participar, filho. O apóstolo Paulo não é dessa ideia, irmãos. Paulo é da ideia que nós temos que ganhar. Aí o filho está chorando lá. O que houve, filhinho? Está chorando, o que houve?
Perdi no futebol, pai. Como que você está se sentindo, filho? Perdeu lá no jogo? Como que você está se sentindo? Estou me sentindo muito mal. Quer se sentir bem, filho? Eu quero. Então vença da próxima vez. A pessoa quer ter o sentimento, quer ter a emoção de um vencedor, de um ganhador, perdendo, irmãos. Ah, pastor, não é bem assim, irmão, sabe por quê? Porque ensinar os filhos a serem perdedores, isso aí não precisa ensinar. As pessoas vêm com esse papo, tem que ensinar a perder. Irmãos, claro, nós temos que manejar e manejar muito bem as nossas emoções. Quando vem frustrações na nossa vida, quando vem reveses, quando nós não conseguimos aquilo que nós almejávamos, aprender a lidar com a frustração, passar por cima e buscar o objetivo é uma coisa, mas ficar feliz por ser um derrotado, diga misericórdia, irmãos. Tem muita gente ensinando isso. Você tem que aprender a perder. Que aprender a perder, irmãos? A Bíblia diz que tem que ganhar, tem que ser vencedor, que tem que ir para cima. Aí os pais vão ensinando os filhos a ser perdedor. Não tem problema. Às vezes leva uma bomba lá na escola e ainda vai em cima dos professores. Que deu aqui, meu filho? Claro, muitas vezes os pais têm razão mesmo, irmãos, está cheio de professor aí, tudo errado, daí tem que ir mesmo ver o que está acontecendo, mas muitas vezes é defender vagabundo, que está fazendo errado, irmãos, e a gente não pode ser assim. Aí o pai ensina o filho a ser um perdedor, um derrotado, um mimado, aí o filho chega feliz em casa. Filho, o que está feliz? Está felizão, o que deu? Reprovei na escola, pai. Como eu estou feliz, eu sou mestre agora. Pai me ensinou eu a ser um derrotado, e eu sou um mestre, pai, reprovei na escola, como eu estou feliz. E você, pai, como é que está se sentindo de pagar de novo a escola para o teu filho? Está feliz? Tá. Misericórdia, irmãos. É assim? O que diz a palavra? Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, Tiago 4, 8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Poxa vida, isso aí está acontecendo por causa da tua preguiça, da tua indolência, e você está dando risada? Está rindo do quê? O Senhor diz aqui, lamentai e chorai, Deus diz, não é para ficar triste, não é para ficar alegre, é para ficar triste. O pecado está na tua vida, a preguiça está na tua vida, a indolência está na tua vida. O problema de não ir para frente não é Deus, é você, e você está rindo. Lamentai e chorai, diz aqui a palavra, humilhai-vos diante do Senhor, não é para rir, é para chorar. Vocês estão cheios de pecado, vocês estão todos contaminados por esse mundo, pelas coisas desse mundo. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, se nós continuarmos ensinando os nossos filhos desse jeito, no subconscientes deles, eles vão se tornar perdedores, porque nós temos que formar campeões, vencedores. Vencedor sobre o que, pastor? Vencedor sobre o demônio. Vença o demônio, vença o diabo, irmãos, porque está cheio de espírito caído, espíritos obsessivos, de demônios que atacam as pessoas. Aí as pessoas, com aqueles espíritos obsessivos, aqueles encostos, começam a queimar as crianças com xepa de cigarro, fazer o mal para as crianças. O que deu? Como que pode tanta violência, tanto mal no mundo? São espíritos caídos. E como que a gente vence esses espíritos, irmãos? Diz a Bíblia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos chamou para nós sermos vencedores.
Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vencer a tua carne, a tua carnalidade, vencer o pecado, a carne, o pecado e o diabo, vencer o mundo, irmãos, vencer esse demônio que está aí, que às vezes as pessoas começam a ter saudade do Egito, querer voltar para o Egito, querer fazer as coisas do Egito. Não, irmão, o Senhor nos chamou para santidade, para nós vencermos. Aí o filho chega para o pai e diz assim: pai, deu um problema lá na empresa. O que deu, filho? Quebrei a empresa. Mas como que quebrou, filho? Porque o pai não me disse que era importante trabalhar para ganhar. Diga misericórdia, irmãos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, diz aqui. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Tem que ter meta, tem que ter alvo, irmãos. Tem que colocar um caminho e ir para cima daquilo. Porque se você não tiver meta, se você não tiver perseverança, se você não tiver ânimo, você vai desanimar. E além de você não conseguir o prêmio, você ainda vai ser rebaixado, diga misericórdia, ou despedido. Já viu que Paulo coloca aqui claramente as duas motivações também, como no outro texto? Corramos de tal maneira que alcancemos o prêmio, porque é importante nós terminarmos bem para não sermos o quê? Versículo 27, mas esmurro o meu corpo, disciplino o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que eu, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Versículo 27. 1 Coríntios 9, 27, irmão. Põe lá. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, quer dizer, disciplino ele, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser, o quê? Desqualificado, rebaixado. São as duas motivações, irmãos. Como que você termina as coisas é mais importante como você começa. Como que você começou o ano lá no culto da virada? Não, esse ano vai. Esse ano eu vou arrebentar, vou orar, vou jejuar, vou fazer, vou acontecer, vou picar, vou moer, vou estraçalhar, vou para cima, irmãos? O importante é que você termine dezembro do mesmo jeito que você começou janeiro. Agora, você não vai conseguir terminar em dezembro do mesmo jeito que você começou janeiro, com o mesmo ânimo, com a mesma intensidade, com a mesma disposição de alma, com a mesma diligência, se você não conseguir manter o teu dia, do mesmo jeito que você começa o dia de manhã, já vai lá, ora a Deus, glória a Deus, Senhor, abençoe o meu dia, me dê a vitória. Essa é uma atitude, irmãos, mas não importa tanto como você começa o dia, como que você termina o dia. É mais importante como termina do que como começa. Eu vou terminar o meu dia com a mesma disposição de alma, com o mesmo empenho, com a mesma motivação. Por quê, irmãos? Porque Jesus disse claramente, no mundo vocês vão ter aflições. Está escrito. Entre o começo do dia e o final do dia tem percalços, tem lutas, tem ventos contrários, tem a maré, tem a correnteza contrária, tem esses espíritos malignos que vêm contra nós. Mas o que disse Jesus? No mundo tereis aflições, mas tenham o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nós seguimos a Jesus, amém, irmãos? Aí Jesus vem e traz uma parábola aqui para nós, Lucas 18, versículo 1 a 8. Lucas 18, versículo 1 a 8 diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário.
Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai, guarda essa palavra, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando ele voltar, irmãos, ele vai achar fé na terra? Vocês sabem que a gente está vivendo num período de apostasia, de abandono da fé, que o povo está voltando para o mundo, é ou não é, irmãos? Está escrito na Bíblia. E a fé? Será que quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? Aqui Jesus está falando uma parábola sobre o dever, é um dever, de orar sempre e nunca esmorecer. Por isso, irmãos, desanimar para nós não é uma opção. Diga para o irmão que está aí do lado: irmão, desanimar não é uma opção. Não é uma opção. Nós temos o dever de orar sempre e nunca, jamais, em tempo algum, desanimar, esmorecer. E essa fórmula, segundo ensinado aqui por Jesus, funciona, irmãos, até com quem não crê em Deus, até com quem não é da igreja. Essa é uma lei universal do comportamento. Se você colocar essa lei da perseverança, da insistência, da esperança, se você colocar essa lei, irmãos, ela vai funcionar. Insistência, consistência, constância, perseverança e não desanimar, funciona. Até com quem não crê em Deus. É uma lei universal do comportamento. Por isso Jesus disse: orem sempre sem desanimar, de dia e de noite, desde janeiro até dezembro, desde de manhã até de noite. Ore sempre sem nunca desanimar. É isso que está dizendo a palavra de Deus, irmãos. Porque funciona, irmãos. Tem que ter a mesma diligência, tem que ter a mesma perseverança, a mesma resiliência. Jesus está falando aqui, irmãos, de algo que nós devemos fazer sempre. Preste atenção. O dever de orar quando? Sempre. E nunca desanimar. Ele está falando de algo que a gente tem que fazer sempre. Porque se você orar toda semana, irmãos, é uma coisa. Talvez ajude um pouco. Se você orar uma vez por mês, não vai dar nada. Porque se você quiser melhorar a tua vida de oração, você tem que orar todo dia. Se você quiser melhorar em qualquer coisa, você tem que fazer aquilo e repetir várias vezes aquilo todos os dias. Tudo que você quer melhorar na vida, você precisa fazer todo dia. Se você orar todo dia, a tua vida de oração vai crescer, vai melhorar. Se você estudar, irmãos, todos os dias, o seu nível de estudos diários será melhor. Mas se você só estudar uma vez por mês lá na hora da prova, diga misericórdia. Agora, se você estudar todo dia, o teu nível de estudo vai melhorar. E o Senhor Jesus está falando sobre isso. Tudo que você faz todo dia, com constância, com perseverança, com ânimo, você melhora. E Ele está prometendo aqui que vai atender as nossas orações, irmãos. Sabe por que muitas vezes nossas orações não são atendidas? Porque nós somos preguiçosos. Porque você tem preguiça, muitas vezes, de orar. E eu vejo nessa campanha que a gente está fazendo, irmãos, às vezes a pessoa tem tempo para tudo, tem tempo para ficar olhando no WhatsApp, tem tempo para receber mensagem, tem tempo para mandar aviãozinho, tem tempo para mandar mensagem com os outros, para conversar com um, para conversar com o outro, mas não tem tempo para conversar com Deus. Por que você não escreve para Deus?
não faz anotações das tuas orações, e seja específico com Deus. Ore especificamente: Senhor meu Deus, na minha vida eu preciso resolver essa área, me ajude nisso, me oriente, me abençoe, faz um milagre, Pai, eu preciso de Ti, eu confio em Ti, Senhor. E começa a buscar a Deus de verdade, irmãos, porque Deus ouve aqueles que o buscam. O Senhor é fiel, e o Senhor vai ouvir e vai abençoar. O que diz a palavra, irmãos? Está escrito ali: se até com juiz iníquo isso aí deu certo, não fará justiça o Pai Celestial de vocês, aos que a Ele clamam de dia e de noite? Todo dia, de dia e de noite? Digo-vos que certamente, muito em breve vos fará justiça, ainda que muitos a tenham por tardia. Mas quando o Senhor voltar na sua glória, achará porventura fé na terra? Sabe que Ele vai voltar gente que crê? Gente orando, gente buscando, irmãos. E o problema de tudo isso, irmãos, que faz a gente perder o ânimo na vida espiritual, o que é? Pode ser o cansaço, falta de energia, falta de ânimo. O que é o ânimo aqui? Ânimo é energia, valor e força para empreender, para resolver e para fazer algo. Ah, pastor, mas está difícil esse jejum. Meu Deus, largar a mão das guloseimas, uma alimentação por dia, parar de ver rede social. Irmão, se você não pode fazer isso para buscar Deus, está muito difícil. Não, então está difícil. E o que Jesus mandou fazer, irmãos, quando nós jejuarmos? Só para você ver a disposição do coração de uma pessoa. Ele repreendeu os fariseus: quando vocês jejuam, não venham com aquela cara, com aqueles cabelos esgrameados, e com aquela cara, né? Assim, ó. Não venha com essa cara. Quando você jejua, passe óleo, lave o rosto, levante o semblante, não ande maltrapilho. Quando você está passando por luta, por dificuldade, boa cara. O que tem que ter, irmãos? Diga: boa cara. Não é lá. A palavra de Deus diz, irmãos: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então está jejuando, boa cara, irmão. Está passando por luta, dificuldade, boa cara, irmão. Não desanime, não te fatigues, não desanime. O que é o cansaço, irmãos? Talvez uma debilidade física, falta de força física, mas também, e isso é o que mais nos preocupa, quando é um aborrecimento, quando é um fástio provocado por falta de interesse. Quando você perdeu o interesse pelas coisas de Deus, perdeu o interesse pela leitura bíblica, perdeu o interesse pela oração, é uma canseira que vem pela falta de interesse de algo. Quando você perde o interesse por Deus, pela oração, pela palavra, por servir, aquilo se torna um fardo. E esse é o tipo de cansaço pior que existe. Que a pessoa se enfada: cansei daquilo, já cansei disso. E você tem disposição física, para ficar na internet, para ficar loqueando, para ficar no mundo, para ficar indo em, como é que é o nome desse negócio que tem aqui, essas festas do demônio, com música cheia de sensualidade, né? Música cheia de sensualidade, música que incita ao adultério, à promiscuidade, as mulheres dançando promiscuamente. Para isso aí a pessoa tem força, mas para buscar a Deus não tem. A palavra diz aqui, irmãos, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé.
e que nós devemos pôr os nossos olhos nele. E aqui nós temos uma ilustração também dos esportes. Nos esportes de montanha, na neve, o instrutor desce na frente, porque é um esporte que causa muito medo, e é perigoso. E aí o instrutor vai na frente, e ele coloca atrás dele o melhor de todos, e atrás o segundo melhor, e assim por diante, e os piorzinhos ele vai deixando por último. Aí alguém perguntou, mas por que o senhor vai na frente, por que o senhor não vai atrás, vendo a gente ir se quebrando e se arrebentando, e daí você vem atrás e depois dá os feedback do que a gente errou? Não, porque esse é um esporte de imitação, você tem que ir atrás para imitando os movimentos, porque aonde eu faço uma curva é porque ali tem uma curva, embora vocês não estejam vendo. Então tem que ir atrás, tem que seguir. E muitas vezes, irmãos, quando dá uma tempestade na neve, a coisa fica tão escura, que daqui ali no púlpito não enxerga nada, então tem que estar mais perto ainda. E é nesse momento, muitas vezes, que os instrutores dizem, agora vamos subir a montanha. Agora? É agora que vocês vão aprender. E tem que andar perto. A mesma coisa com Jesus, irmãos, a gente tem que andar perto de Jesus. Porque se você não estiver perto, bem perto de Jesus, e olhando bem para Ele, dá-lhe um pouco na descida da montanha, Ele que conhece a montanha, Ele que conhece o caminho, Ele que conhece as curvas, você não vê mais Jesus. Ué, cadê Jesus? E de repente você vai no precipício. Jesus, onde que você está? Misericórdia. Isso aconteceu com Pedro, né, irmãos? Jesus disse para Pedro, Pedro, vem. Enquanto Pedro estava olhando firme para Jesus, irmãos, ele caminhou por cima das águas. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele foi caminhando. Assim somos nós, enquanto nós estamos olhando firmes para Jesus, nós vamos caminhando por cima das águas, por cima dos problemas, por cima das circunstâncias, por cima da tempestade, por cima dos ventos contrários, por cima das aflições, por cima das nossas dores, nós vamos caminhando por cima. Mas no momento em que Pedro começou a olhar para o lado, para o outro lado, que ele começou a olhar para trás, ali, irmãos, ele começou a afundar. E quantas pessoas, irmãos, na vida, começam a olhar para o lado, começam a olhar para cá, começam a olhar para lá, começam a olhar para trás, e começam a murmurar. Quando a gente tira os olhos de Jesus, muitas vezes, irmãos, nós murmuramos. E eu quero falar algo para os irmãos aqui, guarde isso no seu coração, irmãos. O único caminho é a oração. Deus só age na vida do crente através da oração. Os céus se movem somente através de oração. Porque quando a pessoa começa a murmurar, irmão, ela para de orar e começa a reclamar, começa a olhar os ventos, começa a olhar as coisas. E por que é assim? Porque Deus entregou o governo da terra ao homem. E é uma lei irrevogável, uma lei de Deus. Uma lei da soberania divina. Ele entregou o governo da terra para o homem, e ele só intervém na nossa história, na nossa vida, se nós orarmos, se nós clamarmos, se nós falarmos as palavras dele. Mas no momento em que a pessoa começa a murmurar, não sei, desanimei, me decepcionei, não quero mais, não, acho que eu quero morrer, não, eu quero ficar no fundo de uma cama aqui, eu não quero mais nada, eu não quero viver, eu quero morrer, eu quero voltar para o Egito, Irmãos, o que tem lá no Egito para você? E aí nesse momento, o inimigo começa a mentir para você, e começa a vir a murmuração igualzinho ao povo de Israel. Só que deixa eu dizer para você, quando você começa a murmurar, contra o marido, contra o filho, contra a família, contra a esposa, contra a igreja, contra os irmãos, nesse momento, igualzinho à oração, você está dando direito legal para espíritos caídos, obsessivos agirem na tua vida.
Quando você escuta música mundana, irmãos, essas músicas aí, que às vezes a pessoa começa a se alimentar dessas músicas do mundo aí, que faz apologia à troca de marido, agora você não está mais com aquele, mas estou eu aqui no lugar daquele, tal, lamento por aquele lá não ter dado certo, mas estou eu aqui. Diga misericórdia, irmãos. O que você está dando direito legal, para quê curtindo aquilo lá? Só me diga. É de Deus isso, irmãos? E às vezes o casamento está uma bagunça, a vida está uma bagunça, e não sabe por quê. E aí, irmãos, aconteceu igualzinho com Israel. Eles saíram do Egito, agora Deus estava cuidando deles, estava tudo bem, eles tinham a paz, eles tinham Deus, eles estavam com Deus, as roupas não envelheciam, o maná caía do céu, Deus tirava a água da rocha, e eles começaram a murmurar, e começaram a dizer, lá no Egito, que saudade do Egito, porque lá no Egito, sabe o que a gente tinha no Egito? Lá no Egito nós tínhamos cebola, lá no Egito nós tínhamos legumes, melancia, lá no Egito nós tínhamos alho poró, meu Deus, que saudade do Egito, mas eles não lembram, irmãos, da aflição que eles estavam no Egito, da injustiça que eles estavam sofrendo no Egito, da tristeza, do vazio da alma, da nudez da alma que eles estavam sofrendo lá no Egito, quando eles não conheciam a Deus, quando eles estavam separados de Deus. E sabe por que Deus interviu depois de 400 anos? Porque eles ficaram lá. Pastor, por que eles ficaram 400 anos? Deus não fez nada. Sabe que Deus é mau, irmãos? 400 anos, coitadinho, sofrendo lá, escravo, né? Apanhando, sofrendo, levando da vida. Estão lá. Quando eles clamaram a Deus, quando eles resolveram orar e clamaram a Deus, começaram a clamar a Deus, o que aconteceu? Por causa da oração, do clamor, do quebrantamento, Deus ouviu dos céus, enviou um libertador, tirou eles com mão forte da escravidão e trouxe eles para o deserto e disse, eu vou cuidar de vocês. Vocês são meu povo separado desse Egito, do pecado, desse mundo aí. Eu separei vocês. Agora está tudo bem, Deus está cuidando. Eles esqueceram do Egito, eles esqueceram da amargura, eles esqueceram das injustiças, eles esqueceram do sofrimento, eles esqueceram do desespero que eles estavam, eles esqueceram de tudo que tinha lá, e o inimigo começa a mentir para eles, tinha as coisas boas lá, e eles, que saudade do Egito, vamos levantar um líder, vamos voltar para lá, porque lá eu ia nas festas, eu me curtia a balada com as minhas amigas, eu ficava até de madrugada, eu beijava na boca, e patati patatá, e pli 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 plá plá plá. Diga misericórdia, irmãos. É uma mentira do diabo, irmãos. O diabo está enganando você, para levar você para o inferno, para fazer você desanimar das coisas de Deus, e trocar as coisas de Deus pelo mundo, mentindo que tinha coisa boa lá. O que tinha de bom lá, irmãos? Não tinha nada de bom lá. Aquilo que você acha que era bom, foi aquilo que trouxe uma vida amaldiçoada para você, uma vida ruim para você, uma vida horrível para você. E aquilo que você pode estar querendo, irmãos, talvez seja aquilo que te fez mal, que Deus mostrou isso e fez mal para a tua vida, fez mal para você. Eu te livrei disso aí. Então a gente não pode perder de vista aquele que vai adiante de nós, irmãos. Jesus, diz o texto, considerai, pois, atentamente, mais uma vez, considerai atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que é isso, irmãos? O que é esse considerai aqui? Considerai. Irmão, se você estiver indo assim, vou desanimar. Pastor, vou desistir. Pastor, não dá mais. Vou morrer, vou me matar. Não, vou fugir, vou chutar o balde. Desanimar não é uma opção para nós. Diga para o irmão aí, irmão, do teu lado, diga para ele, desanimar não é uma opção para nós, irmão. Vou ler mais uma vez aqui. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo,
para que não vos fatigueis, para que não desanimeis, vos fatigueis desanimando em vossa alma. Considerar é olhar para algo com atenção, para refletir e ter entendimento, para tomar uma opinião sobre algo. Você vai olhar para Jesus e vai considerar que Ele, pelo prêmio, até Jesus, irmãos, olhou para o prêmio. Ele disse: eu vou vencer o pecado, eu vou vencer o diabo, eu vou vencer esse mundo, eu vou até o final, eu não vou desanimar, eu não vou perder a minha esperança, aquilo que eu espero, a minha salvação, eu vou até o fim, com o mesmo ânimo que eu comecei. E agora, como o texto fala de Abraão, irmãos, eu vou trazer mais uma passagem de Abraão para complementar, e já peço para os irmãos se colocarem em pé. Abra para nós, irmão, Romanos capítulo 4, versículo 19, para nós encerrarmos. Romanos capítulo 4, versículo 19. Diz assim o texto sagrado: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado por justiça. Como que Abraão recebeu a promessa, irmãos? Já tinha 100 anos. Se ele olhasse o externo, ele ia ver o corpo dele já amortecido pela velhice, o corpo de Sara, mas ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para as coisas de fora, ele não olhou para as pessoas, ele olhou para Deus, ele olhou para a fé, e veio de dentro para fora a resposta para Abraão, de dentro para fora. Meus irmãos, muitas vezes, a gente quer os benefícios da vida espiritual, mas a gente não quer pagar o preço de sermos uma pessoa espiritual. Muitas vezes, talvez, as coisas não estão dando certo, e você precisa ir buscar a Deus, buscar a tua identidade em Deus. Senhor, por que não está dando certo? O que está acontecendo na minha vida? E talvez você se depare com alguma coisa que Deus já te pediu, irmão, mas você não quer renunciar aquilo por Deus, e aí você quer que Deus escute a tua oração. Senhor meu Deus, escuta a minha oração, mas você escuta o que Deus está te pedindo? E às vezes a gente não quer entregar para Deus aquilo que Deus já pediu, às vezes você não quer renunciar aquilo que Deus já pediu. Às vezes, irmãos, eu vejo muito isso, as pessoas têm preguiça de buscar Deus, buscam tudo, buscam as coisas da carne, buscam as coisas dessa vida, mas tem preguiça de buscar a Deus, tem preguiça de pôr o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que nós não venhamos desanimar, meus irmãos, que nós possamos considerar o Senhor. É como alguém, e isso é importante, irmãos, às vezes você paga para alguém, por exemplo, treinar você, um personal training, um treinador, e você paga para ele, e aí ele vem lá, pega esse peso aqui, 10 quilos aí, vamos lá, aí ó, mais 10, dali um pouco tu joga o peso. Ê, cara, que é isso? Eu estou te pagando, rapaz. Já que eu estou te pagando, então faça o exercício por mim, e também faça a dieta por mim. Eu estou te pagando, então faça a dieta por mim, faça o exercício por mim. Aí, é assim, irmãos? Não, irmãos, a gente paga, e a gente se submete.
E às vezes na vida espiritual a gente quer a mesma coisa. A gente quer os benefícios da vida espiritual, mas a gente não quer construir um relacionamento com Deus. Você quer que alguém ore por você, que alguém jejue por você, que alguém se santifique por você. Você quer ir num lugar e receber uma palavra profética de alguém sobre a sua vida, mas você não quer buscar a Deus, não quer ir para o quarto de oração, não quer jejuar, não quer buscar o Senhor. Por quê, irmão? Porque você tem preguiça, irmão. Nós estamos entrando na última semana do nosso jejum. Se você fez assim mais ou menos, não levou a sério, ficou lá com o celular, irmão, celular, o que a gente diz para os irmãos? Para trabalho, para estudo, pesquisa de aula, e para tudo que for edificante para a sua vida, que agregar valor à sua vida. Todos os conteúdos inúteis, lojas, produtos desejáveis, piadas, bobeirinha, influencers, receita, todos os conteúdos inúteis, você se purifica, irmão, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você quiser, meu irmão, ter uma experiência com Deus, receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, você precisa se aproximar de Deus de verdade. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então não diga assim: ah, pastor, agora já quebrei o jejum. Não, faça agora, irmão, essa última semana, capriche, entre no jejum. Eu faço esse apelo em nome de Jesus. Vamos nos santificar, vamos ter uma experiência com Deus. Nós precisamos, irmãos, de um avivamento. A igreja precisa, você individualmente precisa de um avivamento. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida e na tua história. Aleluia. Amém, irmãos. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra nesta noite, e eu peço, abençoa-nos, perdoe os nossos pecados. Talvez nós estamos levando uma vida espiritual medíocre, e estamos felizes, Pai. Senhor, que nesta noite o nosso riso se converta em pranto e a nossa alegria em tristeza, e que nós possamos verdadeiramente nos humilharmos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se alguém aqui está procurando uma porta larga, um caminho largo, Senhor, que dá para fazer o que quer, que dá para pecar doidado, que dá para ir no mundo, meu Deus, nos perdoe, Pai, porque a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Pai amado, que nós possamos terminar a nossa carreira do mesmo modo como começamos, terminar os nossos dias do mesmo modo como iniciamos, que ninguém desanime, Senhor, que nós possamos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e não tirarmos os nossos olhos do Senhor, porque o Senhor tem coisas poderosas, coisas maravilhosas para derramar sobre nós. Senhor, meu Deus, muitas vezes por causa da preguiça, desse demônio da preguiça, os meus irmãos estão perdendo de viver aquilo que Deus tem para eles, ó Deus, de derramar sobre a vida deles coisas maravilhosas que eles já poderiam estar vivendo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nos abençoe como igreja, levanta-nos no poder do Teu Espírito, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, queridos irmãos, adore de todo o teu coração, aleluia. O leão não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas Deus conta os segredos do seu coração, mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Aleluia. Nós não andamos segundo a vontade dos homens, e o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo,
Glória ao Senhor. A voz dos que não falam, nós temos um clamor. Você tem um clamor? Nós temos um clamor. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui. Nasci profeta, sou nazireu de Deus. Você nasceu profeta, irmão, amém? Feche os teus olhos neste lugar. Senhor, Tu estás aqui neste lugar, Pai. E nós queremos, Pai, neste culto, Pai, neste culto de ceia, Senhor amado, que nos preparamos, Pai, para a Páscoa, Senhor. Nós queremos Te buscar, Senhor. Não, Senhor, com palavras apenas, Senhor, mas de todo o nosso coração, Pai. Nós temos cantado, Senhor, que nós temos uma voz, que nós temos um clamor, Senhor. E nós queremos clamar pela Tua presença, Pai. E nós queremos clamar pelo Teu Espírito, Senhor, neste lugar, Pai. Que o Senhor venha quebrar todas as cadeias. Que o Senhor venha quebrar todos os grilhões, Pai. Porque nós estamos no meio desse jejum, Pai. E coisas estão se movendo, Senhor. Muitas coisas que ficam ocultas, Pai, nesse tempo, Pai, elas começam a borbulhar, Senhor. Elas começam a vir à tona, Pai. Muitas motivações, muitas intenções dos corações, elas começam a vir à tona, Senhor. Então eu te peço, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor revele a motivação dos corações para cada um que aqui está. Querido, você vai cantar. Olha a música que você está cantando. Que você nasceu profeta. Então, quais são as palavras dos teus lábios? Quais são os lugares por onde você tem andado? Você tem andado por esses lugares para profetizar? Para ser boca de Deus? Você é um profeta? O Senhor manda te perguntar nesta noite. Você é um profeta? Você é um nazireu? Você sabe que é um nazireu? É um homem que tinha uma consagração especial. Uma mulher que tem uma consagração especial. Que mesmo sendo lícito estar em alguns lugares, vivenciar algumas coisas, comer e provar de algumas coisas, ele não come, ele se abstém, porque ele é um nazireu, ele é um separado de Deus. Deus separou o povo. E se você é esse povo que crê, você vai cantar essa canção com autoridade e cadeias vão cair na sua vida, em nome de Jesus. O leão Aleluia. não pode ficar sem rugir, e as águias não podem ficar sem voar nas alturas. Aos profetas, Deus conta os segredos do seu coração. Mesmo incompreendidos ou caluniados, não recuaremos. Nós não andamos segundo a vontade dos homens. Você não volta pro Egito. E o homem natural não nos discerne. Nós somos a loucura do mundo, a voz dos que não falam. Nós temos um clamor. Você tem um clamor, Igreja Batista. Nós temos Adora o Senhor nesta noite. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai. Minha casa não é aqui. Nasci profeta. Minha comida, minha bebida é a vontade do meu Pai. Não descanso nem de dia e nem de noite, até que o reino venha. Minha família é dos que fazem a vontade do meu Pai.
Sou nazireu. Sou aquele que é santo, aquele que é separado. Aleluia. Nazireu de Deus. Sou nazireu de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Ah, irmão, isso não é aplauso, é para Deus, não é para mim, não é para o louvor. Glorifique, diga: Senhor, tu és santo, Senhor, tu és digno. Diga assim: Senhor. Levante a tua mão, olhe para o céu e diga assim: Senhor, Senhor, tu me chamou por profeta? Pergunta para Deus: Senhor, tu me chamou por profeta? Quem quer ser profeta? Profeta nessa geração. O profeta dessa geração muitas vezes é incompreendido, querido, porque a comida e a bebida dele não é a mesma comida e a bebida que sacia a sede daqueles que não conhecem a Deus. Você entende isso? Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é um profeta. Você é um profeta nessa geração, mesmo que você não abra os teus lábios, você é um profeta, porque a tua vida é uma vida que pode ser imitada como daquele instrutor de esqui. Muitas pessoas estão esquiando atrás de você, e para que precipício você está levando essas pessoas? Ou você está realmente guiando essas pessoas em direção ao caminho de Cristo? Não adianta nós virmos todos os domingos cantar nosso profeta, minha comida, minha bebida. Não, nós temos que viver isso. Minha comida agora, sabe qual que é? Chegar em casa, tomar um copo d'água, porque eu estou de jejum desde as 6 da tarde, e eu estou alegre, porque eu sei que junto com a consagração vem a unção. Aleluia. E o nazireu era assim. O nazireu, ele se abstinha de muitos hábitos. Ele não podia beber vinho, ele não podia tocar em defunto. Ele tinha muitas prescrições para que a força e a unção de Deus estivesse sobre a vida dele. Olha essa canção. Começamos cantando sobre que a nossa sede não é a sede das coisas do mundo, porque as coisas do mundo não podem saciar a nossa sede. E terminamos cantando que somos profeta, e não é qualquer profeta. Que tipo de profeta nós somos? Nazireus. Já preguei sobre isso aqui, quem sabe eu possa pregar novamente aqui sobre o DNA do nazireu. Você sabe que o nazireu, ele tem um DNA? Quem sabe você possa buscar esse DNA. Talvez você olha, como o pastor falou, você quer as bênçãos de uma vida espiritual, mas você não quer buscar a espiritualidade. Mas que em nome de Jesus, hoje de manhã o culto foi tremendo. Não que de vocês não foi, mas hoje de manhã foi especial demais. Ao ponto que eu vim aqui e disse assim: irmãos, por favor, abracem o pastor de vocês, porque a pregação hoje de manhã, irmãos, foi parecida à noite, mas a pregação hoje de manhã, o culto terminou hoje de manhã, os irmãos abraçavam o pastor, beijavam e agradeciam pelas coisas preciosas que o Espírito Santo através da vida dele ministrou. Havia uma atmosfera hoje pela manhã aqui, em que Deus agiu poderosamente nesse lugar. Então que você tenha esse mesmo coração. Talvez de manhã o coração está limpo ainda, a mente, né, não está poluída de tanto rolar coisa, rolar tela, que nem ratinho de laboratório. E aí chega no culto de noite, o culto é mais difícil para os levitas, para o pastor, porque você vem carregado, irmão. E é difícil, é impossível você chegar aqui e querer que os irmãos do louvor ou o pastor carreguem as suas sacolas que você foi colocando o dia inteiro. É difícil, quem tem que carregar as suas sacolas é você. Então às vezes no final do culto rompe, né? Mas devia romper no começo, devia romper no primeiro louvor, no primeiro aleluia, no primeiro glória a Deus. Porque você vem aqui para dar a tua adoração, independente do louvor e independente da palavra que é pregada. Deus está esperando a tua adoração. E Deus está olhando a nossa motivação. Hoje pela manhã, o Senhor falava forte ao meu coração, que para todo crescimento,
há uma estação própria de poda. Lembra que há uns 2 meses atrás eu preguei sobre isso, a pastora Lu pregou também. E nós temos que fazer as conexões com aquilo que o Espírito Santo fala conosco, porque as palavras que são pregadas aqui não são ao léu. Então, quando Deus quer crescer alguma coisa, Deus poda, faz a poda. Diga eu, Senhor, não quero ser podado. Eu quero estar aqui, Senhor. Eu quero estar enxertado em Jesus Cristo, a videira verdadeira. Queridos, mantenha a tua fé, porque nos últimos dias o justo viverá da fé. Amém? Semana que vem, vou pedir para pôr a tela aqui. Queridos, hoje orei muito de manhã e de noite, já não tem mais voz. Ele vive, quem pode dar um glória a Deus? Essa semana eu falava na live, que se Jesus não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas. Eu não sou falsa testemunha, porque eu sei que Jesus ressuscitou. Você pode ir a qualquer túmulo do Allan Kardec lá na França. Você pode ir no túmulo, enfim, de Maomé, de Confúcio. Eles estão lá, as pessoas vão visitar. Mas você vai a Jerusalém, e tem 2 lugares lá onde dizem que foi o túmulo. Você vai nos 2 lugares, não há ninguém lá, porque Jesus ressuscitou. E nós não somos falsas testemunhas, mas nós somos testemunhas de um Cristo que vive. E é por isso que nós temos esperança. É por isso. Então, semana que vem, às 9h30 e às 18h30, nós temos o nosso culto evangelístico. Venha não só você, mas convide as pessoas. Os irmãos estão aqui ensaiando para o teatro, para o louvor. Vai ser lindo. Os irmãos vão decorar a igreja. Sabe aquele culto do Natal, do Nataleluia? É o culto da Páscoa. É o culto onde você tem oportunidade para evangelizar as pessoas. Traga as pessoas para a casa de Deus. Compartilhe o que Deus fez na tua vida, através da vida de outras pessoas também. Amém? Eu quero nesse momento orar com vocês pelos dízimos e pelas ofertas. Nós ainda temos 2 coisas no culto. Temos 15 minutos para terminar. Fique bem tranquilo. Que de boa, nós temos até as 8h30. Então nós temos 15 minutos ainda. Relaxa, Senhor. Relaxa. Aleluia. Oh, Jesus. Glória a Deus. Eu vou orar com você sobre os dízimos e as ofertas. E hoje de manhã, quando eu fui orar aqui, eu não sabia que o pastor ia me chamar. E aí eu fui orar, não preparei nenhum versículo, nada. E o Senhor me trouxe o versículo mais lindo de todos, que fala em Salmos, aonde diz que os filhos e a prosperidade vêm do Senhor. Que versículo mais lindo, que passagem mais linda para nós orarmos no dia de hoje sobre os dízimos e as ofertas. Querido, qual que é a tua maior riqueza? Não são teus filhos? E a prosperidade que Deus tem colocado na tua mão? É lindo. Os filhos e a prosperidade vêm do Senhor. E eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito com os teus filhos? Para onde que você tem pego eles e lançado eles como flecha? Para o mundo? O que você tem feito com os recursos financeiros que Deus tem te dado na mão? Devorador? Gasta tudo? Um dia você vai dar conta dos filhos e da prosperidade, porque ambas as coisas, elas vêm do Senhor. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço porque Tu és vivo. Tu falas, Pai, através até da boca de um jumento, Senhor. Quem não dirá através de nós como profetas, Pai? Toda esta igreja é uma igreja profeta, Pai. Que o inimigo não tenha poder de calar a boca desses profetas, Pai. Mas que esses profetas não profetizem apenas com as suas palavras, mas que eles possam ser como aqueles instrutores de esqui, Senhor amado. Que eles profetizem, Senhor, andando na frente, Senhor, fazendo a curva, Senhor amado, saltando, Pai, saltando os obstáculos, Pai. Porque todos aqueles que olharem para esses profetas, eles saberão o caminho que eles devem seguir, Senhor. Deus, perdoe os pecados dos pais hoje aqui, Pai.
Perdoa os pecados dos pais, Senhor, que não têm tido entendimento, Pai, e têm lançado seus filhos como flechas fora da tua presença, Pai. Perdoe também, Senhor, aquele que não tem entendimento, Pai, e que tem gastado todo o seu recurso naquilo que não é pão e naquilo que não é concernente ao teu reino, meu Pai amado. Se o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor tem que governar todas as áreas, começando pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelas nossas finanças e por tudo que diz concernente a nós, Pai. Eu peço a tua bênção, Pai, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Traga adorando ao Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és. Declare para Ele. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém, querido. Sente por um momento. Nós temos uma apresentação. Quero chamar o pastor novamente aqui. Nós vamos apresentar nesta noite. Eu sei que as crianças do Kids também têm uma apresentação. Elas devem estar super ansiosas lá, né? Mas eu sei que depois que elas apresentarem, a gente não vai conseguir apresentar o bebê da maneira correta. Então, nós vamos chamar aqui o Gael, que vai ser apresentado nesta noite. Pedir para os irmãos acenderem as luzes da nave. O Gael, filho do irmão Giovanni e da Bruna. E as madrinhas, Ana Paula e Eduarda, para chegarem aqui, então, para fazermos a apresentação do Gael. Pode subir aqui, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deixa eu ajeitar, né? Glória a Deus. Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos. Aleluia. Peço que os irmãos imponham as mãos aqui na direção do Gael, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, este é o Gael, Pai. E nós o colocamos em Tuas mãos, Senhor. Nós o apresentamos a Ti e pedimos, ó Deus, que os Teus olhos e o Teu coração estejam sobre ele todos os dias da sua vida. Senhor querido, acampe os Teus anjos, dê a vitória a este menino, Pai. Dê a vitória a estes pais, a esta família, para que possam educá-lo, ó Deus, na correção, na disciplina da Tua palavra, na instrução e no ensinamento da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, abençoa esta família, abençoa esta casa, com alegria, com paz, com prosperidade, com vida, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os padrinhos, as madrinhas que aqui estão. Eu peço a Deus a Tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus é o que eu te peço, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, amada igreja. Parabéns. Tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe. Parabéns, irmã querida. Deus abençoe. Parabéns. Parabéns. Glória a Deus. Amém. Agora sim, vou pedir o pastor voltar lá para me ajudar, que agora vocês sentam, que vocês vão assistir a apresentação de Páscoa das crianças do Kids, já quero chamá-las.
Dá para pôr uma musiquinha para as crianças ir entrando, porque senão daqui a pouco eles vão se assustar. Está muito silencioso. Um pirim-pim-pim aí. Então faz ao vivo aí, Jardim. Meu Deus, quanta criança, né? Quando vai para o Kids, a igreja desincha, assim. Aleluia. Mais para frente, os grandes também. Dá esse espaço aqui, ó. Dá mais um passinho para frente, os grandes. Aleluia! Glória a Deus! Vamos nos pôr em pé, querida igreja, em nome de Jesus. Aleluia! Irmãos, existem muitos símbolos cristãos que são esquecidos, e às vezes as pessoas vêm nos perguntar, mas pastor, o que tem a ver o coelho com a Páscoa? Se a Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, irmãos? Isso é um símbolo antigo da cristandade, porque o propósito eterno de Deus é sermos uma família de...
semelhantes a Jesus para a glória do Pai. Uma família de muitos filhos. Se você olhar uma família de coelhinho, irmãos, você vai entender o propósito eterno de Deus, amém? Então esse é um símbolo da multiplicação dos cristãos, porque tudo no reino de Deus multiplica, por isso que as conexões multiplicam, por isso que Deus criou o homem, disse multiplicai-vos, enchei a terra e etc, amém, irmãos? E o ovo, pastor, o que tem a ver o ovo com Páscoa? O ovo é um símbolo da ressurreição, irmãos. Então você pega o ovo lá, faz com o teu filho, explica, bota o amendoim, tudo isso, né? Daí quando quebra o ovo, que o pintinho sai do ovo, o que você lembra, né? Não é a vida? Pintinho sai do ovo, Jesus ressuscitou. A tumba está vazia, aleluia. Ele é a ressurreição e a vida, glória a Deus. Amém? Então, irmãos, vamos encerrar o culto. Levante a sua mão em nome de Jesus. Senhor, meu Deus querido, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, pela Páscoa, por tudo que isso representa e significa para nós, que o Senhor deu a vida por nós naquela cruz. Por isso, ó Deus, em teu nome, eu abençoo a tua igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor venha repartir o pão entre nós, e que Ele comungue, que o Espírito dEle comungue conosco nesta Páscoa, que assim seja, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos em paz, meus irmãos, boa semana a todos, aleluia.